Quero trazer um outro tema aqui agora também. Eu vou conversar e girar um pouco a nossa reportagem, falar com a Andrea Anelli, porque tem reunião da Nízia Trindade, ministra da Saúde, com o presidente da República. E o que é essa reunião depois de uma reunião ministerial, hein, Andrea Anelli? Tem cobrança que precisa ser feita ali individualmente? E o que a gente sabe sobre isso? Bem-vindo. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. É uma reunião que começa logo mais às 5 da tarde aqui no Palácio do Planalto e que vai repercutir a reunião ministerial de ontem, quando a ministra da Saúde, Nízia Trindade, foi um dos principais alvos do presidente Lula, principalmente em torno de cobranças em relação à situação da saúde no país. Eu conversei com um assessor aqui da presidência que confirmou que a ministra da Saúde, Nízia Trindade, chorou durante a reunião ministerial ocorrida ontem aqui no Palácio do Planalto, isso porque o presidente Lula fez diversas cobranças em relação à atuação dela na pasta. O chefe do executivo demonstrou insatisfação com o lançamento da campanha de combate à dengue sem vacina para toda a população. Lula também cobrou a ministra sobre o crescimento do número de mortes entre os povos indígenas Yanomami e também sobre a nota técnica do Ministério da Saúde, que foi emitida há aproximadamente 2 semanas atrás, derrubando a orientação que fixava o prazo de 21 semanas e 6 dias para a prática de aborto legal. E em outro momento, o mais delicado dessa lista extensa de cobranças, Lula destacou a má relação de Nízia Trindade com os partidos de centro, o chamado Centrão, que inclusive vocês estavam debatendo aí no estúdio agora há pouco. Foi nesse último quesito, inclusive, que Nízia Trindade se emocionou, ficou com a voz embargada e teria recebido a solidariedade direta da primeira-dama Janja da Silva, que também estava na reunião. Mesmo diante dessa comoção, Nízia Trindade tentou se defender. Ela alegou, por exemplo, que a nota técnica do aborto foi divulgada sem o conhecimento dela e que as mortes de Yanomamis cresceram em relação ao governo Jair Bolsonaro, porque, segundo ela, havia subnotificação de óbitos na gestão anterior. Sobre a relação com o Centrão, Nízia Trindade justificou que sofre muita pressão política e que algumas pessoas cobram que ela fale grosso, mas que ela vai continuar falando como faz atualmente, com contundência. Como consequência dessa série de cobranças ontem na reunião ministerial, ainda ontem a ministra Nízia Trindade demitiu o diretor do Departamento de Gestão Hospitalar, Alexandre Telles, por conta do caos nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Toda essa lista de cobrança, então, Evandro, na pauta dessa reunião que começa logo mais às 5 da tarde aqui no Planalto e que a gente vai acompanhando. Ixi Maria, hein, Andrea Anelli, o negócio está pegando ali para a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Obrigado por enquanto. Se tiver mais novidades sobre essa reunião, chama a gente depois, viu, Anelli? Bom trabalho para você aí em Brasília. Ô, Fábio Piperno, já quero te ouvir, né? Porque Nízia Trindade, ela é vítima de bombardeio, inclusive de partidos aliados ou que tentam se aliar ao governo federal em troca de alguma coisa nesse momento e que miram o Ministério da Saúde até por conta do tamanho do orçamento que ele tem, né? Um dos maiores do país. E agora a Nízia está sendo cobrada sobre a dengue, que vai se tornar cada vez mais um calo para o governo federal diante da falta de vacinas e de cada vez mais estados decretando estado de emergência por conta da doença. Os Yanomamis, porque o governo federal entrou ali, assumiu o mandato em 2023, criticando muito o governo anterior e colocando todas as ações voltadas para aquele lugar, mas na prática a situação não está melhor ou não está da forma como deveria estar para os indígenas e Yanomami, que ainda sofrem com desnutrição, doenças e a ação do garimpo ilegal naquela região, e outras ações também que dependem do Ministério da Saúde, como a lotação de hospitais federais. E aí, Piperno, como é que fica a situação de Nízia Trindade, hein? Bom, primeiro que eu acho importante, sim, que o presidente da República faça esse tipo de cobrança, né? Não fique instalado aí no salto alto achando que está tudo certo, porque não. Ele, inclusive, foi muito realista ao dizer que há muitas áreas em que o governo está aquém daquilo que deveria já ter entregue. E no caso do Ministério da Saúde, certamente é uma dessas áreas. Pegando o caso dos Yanomamis, por exemplo, não adianta ficar criticando a inação do governo anterior, se mesmo tendo iniciado uma ação importante
de socorro dessas populações no início do ano passado, os resultados tenham sido pífios, até porque a ação começou e depois parou, né? E o problema não foi, obviamente, resolvido. Tanto que agora me parece que há uma ação muito mais coordenada e racional, coisa que já deveria ter sido um processo continuado há praticamente um ano. Em relação à dengue, é óbvio também que o governo, que o presidente da República, e principalmente a população, exige mais celeridade nessas ações, né? Veja, a população ela não vê até aqui uma grande atitude, uma atitude por parte do governo que possa realmente inibir tudo o que está acontecendo em relação à expansão dos casos de dengue, principalmente de mortes. Então, é óbvio que a ministra tem que ser cobrada sim. Não tem jeito, não dá para passar a mão na cabeça. Agora, não dá para a gente deixar de mencionar também o que não faz uma pesquisa de popularidade, né, Luiz Felipe Dávila? Com certeza, pesquisa de popularidade. Agora, de novo, né, em vez de buscar culpados, tudo bem, tem que questionar a ministra. Ela não está entregando, nem como técnica, porque devia estar resolvendo a questão de Yanomami, devia estar resolvendo a questão da dengue no Brasil. Nós temos também o Ministério de Povos Indígenas. Exatamente. Né? Então, isso torna tudo ainda mais complicado, porque você tem um ministério voltado exatamente para isso e não há uma melhora na situação de algo que foi denunciado, sim, criticado, mas que se mantém ou do mesmo jeito ou pior. Mas você tem uma epidemia crescente no Brasil, né? E o governo não consegue reagir a isso. Você tem uma questão política muito complicada, que foi justamente essa manifestação que saiu do Ministério, mesmo sem consentimento da ministra, sobre a questão do aborto, que é uma coisa que deixou parte do Brasil, todos nós da centro-direita, chocados com o que aconteceu, né, com o vazamento daquilo. E ainda a pressão política. Então, assim, ela não atende nem os requisitos técnicos de entregar resultado no ponto, nem a pressão política. Então, ela realmente está numa situação muito difícil. Agora, essa questão da popularidade do presidente, como eu mencionei já aqui no 3 em 1, ele não deveria estar caçando culpados. Ele deveria estar entendendo qual é a pauta do país importante e por que não está dando resultado. Eu comentei aqui pelo menos 3 áreas fundamentais. A questão de infraestrutura, que o Brasil tem que dar segurança jurídica para o setor privado investir. E aí nós temos aí concessões rodoviárias, ferroviárias, de aeroportos, de portos, que é muito importante para desatar o nó da baixa produtividade e baixa competitividade da economia brasileira. Deveria estar atacando a questão do meio ambiente, esse sim como um grande alavancador do investimento privado em áreas importantes. E a única área que a gente continua investindo aqui é energia renovável, mas tem muito mais coisa, principalmente recuperação de áreas degradadas no Brasil, né? E o combate à miséria, que é outra bandeira que devia ser uma bandeira da esquerda, que a gente não consegue avançar nisso, quando hoje o governo deveria focalizar os seus programas sociais para erradicar a miséria extrema no Brasil. Então, assim, se não tiver programa, não adianta caçar culpado. Vai pegar a Anísia aqui, pega outro ministro ali. Não, isso aí não resolve o problema. Isso não vai melhorar os indicadores de popularidade. Então, o que falta desde a campanha presidencial são: quais são as bandeiras claras desse governo? Qual é a agenda desse governo para o país? E aí essa agenda inexiste. Então o presidente também precisa fazer uma meia-culpa do que ele pode fazer para pelo menos atacar essas 3 frentes que nós expomos aqui no 3 em 1, que são fundamentais para a retomada da economia, do crescimento econômico sustentável no país. Gani, você entende que falta uma agenda atual, ou seja, que foi um governo que veio com uma agenda passada no sentido de vocês já nos conhecem, vocês entendem quais são as nossas bandeiras. A questão é que o tempo mudou, né? Exatamente. E eu acho que é exatamente essa a dificuldade do presidente. Diferentemente do seu primeiro e do segundo mandato, que houve um crescimento da economia, pegou a casa arrumada pelo governo Fernando Henrique Cardoso e aí teve uma conjuntura internacional amplamente favorável, com choque de commodities, com muita liquidez internacional, então o dinheiro também migrava aqui para o Brasil e aí o crescimento econômico, melhorando o emprego, melhorando a renda, acabava, abafando os problemas estruturais, como saúde, como segurança pública. Agora não, você não tem mais esse bônus da economia e esses outros problemas, eles acabam ganhando muita relevância. Então, existe uma crise de saúde, sim,
que afeta diretamente a vida das pessoas. A dengue está aí, tem uma epidemia de dengue, as pessoas ficam doentes, todo mundo conhece alguém que está doente, que tem um parente doente, algumas vêm a óbito, tem uma crise de segurança pública também, a violência com índices alarmantes, a sensação de insegurança pelo Brasil inteiro, principalmente nas grandes cidades, e sem uma percepção real de melhora da economia. O presidente, ao meu ver, ele faz uma leitura até equivocada, acreditando que é preço de alimento, que, enfim, está tirando a popularidade dele, e não é por aí. O que tem realmente tirado a popularidade dele é o problema da dengue, são as declarações no âmbito geopolítico, como Israel, como Venezuela, e também a questão da segurança pública. Ô Piperno, eu quero entender de você se você concorda aqui com os nossos amigos que faltou uma agenda atual de governo ou um plano, um projeto para esse Lula 3. O presidente Lula, inclusive, em um determinado momento da reunião de ontem, falou que está na hora de parar um pouco de lançar projetos. Tem um monte, né? Você tem projetos, por exemplo, para indústria, você tem projetos para essa área de concessões de estradas, ferrovias, você tem projetos de uma série de áreas. E veja, o primeiro ano do governo Lula, desse governo Lula 3, ele apresentou resultados não muito diferentes do primeiro ano do Lula 1. O primeiro ano do Lula 1 também não foi lá, né, um momento de grande bonança. Isso foi sendo construído com o tempo. Quando se fala que havia, de fato, ele se beneficiou do bônus das commodities, aquela coisa toda, isso é verdade, só que isso também não veio do primeiro dia do governo para frente. Isso foi acontecendo depois. Então, veja, as condições macroeconômicas agora, no segundo ano do governo Lula, não são muito diferentes, por exemplo, daquelas condições de 2004. Só que agora é óbvio que há também no imaginário de parte do eleitor aquela ideia de que, puxa vida, com o Lula a gente fosse ter de volta um toque de Midas. E não é assim, né? O Lula do final do Lula 2, obviamente, ele governava num momento muito diferente desse atual. Agora, é necessário sim que algumas áreas desse governo respondam com mais rapidez. A área de segurança, por exemplo, ela merece todas as críticas que ela vem recebendo. Até porque a percepção de insegurança aumenta e o governo vai demorando demais para apresentar um plano nacional de segurança e de combate ao crime organizado e ao crime transnacional. Bom, o Gani, ele discordou aqui de parte da sua fala. Então, Gani, o espaço está contigo agora. Ô, Piperno, eu concordo contigo que o primeiro ano do Lula 1, 2003, não foi aquele ano excepcional, mas teve uma diferença crucial em relação a esse primeiro ano, Piperno. Ele chega ao poder com muita desconfiança, que iria romper, né, com as reformas feitas no governo anterior, com o Plano Real, com austeridade fiscal. E ele vai mostrando para o mercado que não, que ele vai na direção do ajuste fiscal, estou falando do primeiro mandato, né? E principalmente dos 2 primeiros anos. Então, ele coloca lá o Henrique Meirelles no Banco Central, coloca o Palocci, que o mercado gostava, na Fazenda, começa a fazer uma série de ajustes e vai ganhando a confiança do mercado financeiro. É diferente de agora, né? Nesse primeiro ano, essa confiança está sendo quebrada. Ele vai na direção contrária. Quer dizer, num ajuste fiscal que é muito mais pelo lado do gasto e não da arrecadação, né? Como o governo vem fazendo, sempre fazendo, procurando mais arrecadação. Ele vai numa direção contrária, com a volta dos bancos públicos, com o protagonismo novamente do banco público, que é aquela fórmula que não deu certo, né, no governo Dilma e que começa no seu segundo mandato. Ô Piperno, eu tenho só 20 segundos para você, Piperno, para a gente ir para o break. Veja, eu reconheço que há uma tentação muito grande de se comparar projetos atuais, fórmulas atuais, com algumas coisas que deram errado lá. Só que tudo que foi lançado também, embora nos cause essa tentação,
na verdade, são projetos muito diferentes daqueles lançados especialmente no Lula 2.